Graça e paz a todos. Amados, vamos aqui prestar atenção no propósito de Deus. Nós sabemos que no nosso meio existem muitas pessoas que fazem campanhas, etc. Eu já falei sobre isso. Muitas pessoas não gostaram. Mas em momento algum eu falei que a pessoa não deve procurar Deus, não deve se reunir como igreja, orar pelos seus. Isso é bíblico. Mas o que eu quis dizer é que nós não temos o poder de retardar ou ficar menos tempo no deserto ou prolongarmos o deserto. Existe um tempo determinado para todas as coisas. E vamos ver aqui como Deus ele age para que os seus propósitos sejam manifestos. Nós sabemos, quem estuda a Bíblia, que desde Gênesis e Apocalipse, Deus fala que endurece corações. Já começa lá com Faraó, que já tinha um coração endurecido, e Deus endureceu cada vez mais, para que as 10 pragas do Egito fossem manifestadas, para Deus mostrar o seu poder ao seu povo. Então, Deus endureceu ainda mais o coração de Faraó. E depois Deus amoleceu o coração de Faraó para que deixasse que o seu povo fosse. Depois retornou a endurecer o coração de Faraó. Nós vemos que Deus fala que coloca um coração de carne no lugar do coração de pedra. Então, meus amados, como Deus faz? Mexendo nos seus. Tem uma passagem que diz que Deus criou o ímpio para o dia do castigo. Então, até o ímpio, o pagão, aquele que não é filho de Deus, não é eleito de Deus para a salvação, e sim para que ele já é predestinado para se perder. É duro falar isso, mas é bíblico, que todos nós nascemos pecadores. Então Deus, diante da sua imensa misericórdia, ele escolheu alguns que nenhum de nós sabemos quem são, para a salvação. Por isso que lá em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 14, diz o quê? Que Deus cria meios para trazer de volta o seu banido, a sua presença, que foram banidos devido ao pecado original de Adão e Eva. Então todo mundo nasce já indo para o inferno. Mas Deus elegeu alguns. E somente Ele, através das suas ações, do seu endurecimento de corações parcialmente, e depois colocando no lugar do coração de pedra o coração de carne, é que Ele traz os seus. Então vamos ler aqui no livro de Mateus, capítulo 26. Quero que vocês se atentem apenas para o versículo 53 e 54, mas vou ler desde o 47. Fala quando Jesus é preso. Mateus, capítulo 26, versículos 47 ao 54. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, o traidor, o que era filho do diabo. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor, que era Judas, havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, : salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Como se Jesus não soubesse, né? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Judas, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. E finalizando agora esses dois versículos, 53 e 54, eu quero que vocês prestem atenção. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos?
Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Então Jesus aqui foi categórico. Ô Pedro, larga essa espada. Quem te disse que você pode cumprir, obstruir os planos de Deus? Aparta de mim, Satanás. Vocês estão entendendo, meus amados? Eu fiz aqui um resumo do capítulo, só para vocês entenderem. Ó. Mateus 26 fala do propósito da traição de Judas, fala do cumprimento da promessa e mais, mostra que a nós não convém impedir o cumprimento da promessa ou adiar, pois foi o que o apóstolo Pedro tentou fazer ao pegar a espada e cortar a orelha de um dos soldados para impedir que levasse Jesus. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então vou ler aqui para vocês. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 3. Diz o seguinte: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. É tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. É tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar o tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Aí no versículo 11 eu grifei aqui, ó. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. E no versículo 17 eu grifei: fiquei pensando, o justo e o ímpio Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Então, terminando aqui o raciocínio aqui do meu resumo. Por isso não adianta fazermos campanhas ou implorarmos por algo que já foi determinado por Deus. Então, por isso que no versículo 53 diz o quê? Você acha que eu não posso pedir a meu Pai e Ele colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Fala justamente que o que há de acontecer, acontecerá. E finaliza no versículo 54. Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Então, meus amados, é a mesma coisa no casamento. O cônjuge que se foi, não adianta você implorar, não adianta você mandar versículos bíblicos, porque eles não vão entender isso. Para eles, eles estão tomando a atitude correta. Porque o próprio Deus falou, se eu quiser, eu trago ele agora. Mas fui eu quem endureceu o coração do cônjuge de vocês, justamente para que vocês me buscassem de todo entendimento. Se Deus não endurecesse o coração do cônjuge de vocês estariam ainda nas suas práticas pecaminosas. Ah, não, eu era cristã. Nada, você era apenas um religioso, frequentando a igreja. Vocês estão entendendo, meus amados? E vamos ler agora também o livro de João, capítulo 19, no versículo 11. Fala sobre a condenação. Jesus é condenado à crucificação. Mas vou ler só o versículo 11. João, capítulo 19, versículo 11. Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não se fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Aí eu resumi aqui dizendo, ó, fala que todas as ações das pessoas, mesmo daquelas que tanto confiamos, vêm de Deus. Então, o cônjuge de vocês, ele teve autoridade de largar o casamento, de chutar o balde, como a gente diz aqui no Rio, porque essa autoridade que eles tiveram, essas ações, essas más ações que eles tiveram, foram permitidas por Deus. Porque se Deus não quisesse, eles não teriam tomado essa atitude. Porque quem conhece o coração do homem a não ser Deus? É Deus que determina os passos de cada um de nós. E Deus nunca vai separar um casal
para poder formar outra família, que isso é adultério. Mas se Deus endureceu o coração do cônjuge da gente, ele tem um propósito com isso. Assim como Deus tinha um propósito com Jesus, que ele tinha que passar por aquelas coisas. E não adiantava Pedro querer mexer, interceder, porque aquilo ali era propósito que eles teriam que passar. Jesus tinha que passar por aquilo. Então, meus amados, vamos ler a sã doutrina, vamos estudar, vamos entender. O que vocês têm que fazer não é ir atrás de cônjuge nenhum. O que vocês têm que fazer não é campanha nenhuma. O que vocês têm que fazer é adorar o Senhor, buscar Deus de todo o coração e entendimento, cuidar de vocês em primeiro lugar. Todas as outras coisas serão acrescentadas, porque é um tempo determinado para tudo. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus. תפילה להעניק כי הטוב ולפני השם ישפוך שיחו 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 השם שמע תפילתי ושבתי אליך תבוא השם שמע תפילתי ושבתי אליך תבוא אל תסתר פניך ממני אל תסתר פניך ממני אל תסתר פניך ממני ביום אקרא מהר ענני אל תסתר פניך ממני אל תסתר פניך ממני אל תסתר